Salve, salve pessoal, aqui é o professor Rafael Pereira e essa semana eu estou de volta com a seguinte questão: prevenção de dor lombar. Qual intervenção é de fato eficiente? Para discutir essa questão, eu trago um artigo publicado em 2016 na revista JAMA Internal Medicine. Esse artigo de Stephens e colaboradores, ele é intitulado Prevenção de Dor Lombar e ele foi uma revisão sistemática com meta-análise, ou seja, é o melhor nível de evidência científica que se tem na atualidade, são os resultados advindos de boas revisões sistemáticas com meta-análise, e que é o caso desse artigo. Bem, para quem não está acostumado, uma revisão sistemática com meta-análise, ela começa com uma grande revisão da literatura. Uma revisão feita com tudo muito bem delineado a priori, ou seja, antes de se começar a revisão, com todos os critérios muito bem estabelecidos. No caso dessa revisão, eles, a partir dos critérios que eles estabeleceram previamente, eles conseguiram identificar 6.133 artigos numa busca inicial. Ao filtrarem, verem os detalhes desses artigos, eles conseguiram identificar que 23 artigos atendiam a todos os critérios de inclusão que eles tinham. Eles tinham que ser estudos do tipo ensaio clínico randomizado, que é o melhor tipo de desenho experimental para se identificar benefício ou não de uma intervenção para uma condição de doença específica. Nesse caso, a dor lombar, e no caso, eles deixaram aberto no que diz respeito às intervenções. Mas eu vou falar aqui os detalhes para a gente ter uma noção que não era tão aberto assim e identificar quais foram as intervenções que foram incluídas na análise deles. Ok? Então vamos lá. Primeiramente, era necessário que o estudo fosse um ensaio clínico randomizado, como eu disse. O foco do estudo deveria ser a prevenção de dor lombar e não tratamento de dor lombar. Ou seja, nesse caso, todos os estudos tinham que ter os participantes, os voluntários no estudo, pessoas que não reportavam dor lombar, ok? Um outro aspecto que a dor lombar foi o desfecho primário desse estudo, mas ele tinha um desfecho secundário, que era justamente a presença, o relato de um atestado médico para liberação de trabalho devido à dor lombar. Então, esse estudo tinha dois desfechos, um desfecho que eles denominaram como primário, que era a dor lombar, e um desfecho secundário, que é a pessoa se ausentar do trabalho com a justificativa, com um atestado médico, de que estava com dor lombar. Okay? O interessante desse detalhe no estudo é que, às vezes, uma dor lombar ela pode ser incapacitante. E, nesse caso, uma das formas de se constatar isso é o quê? Se a pessoa teve liberação do trabalho devido à dor lombar, ok? Mas ele fez duas análises separadas. Uma para o desfecho dor lombar, que eles consideraram um desfecho primário, e uma para a ausência do trabalho. Um outro aspecto que é importante ser citado é que as pessoas nos estudos selecionados não poderiam ter dor lombar no começo do estudo. Porém, eles aceitaram estudos que tivessem voluntários que reportassem dor, um pequeno desconforto apenas na região lombar, ok? Mas que não tivesse histórico recente de atestado médico para dor lombar, beleza? E o objetivo deles era essencialmente o quê? Prevenção. Baseado nisso, então, eles ainda tiveram alguns outros detalhes, né? Um outro aspecto dos estudos selecionados, dentre os 6.133 estudos, dos 23 que ficaram, todos eles tinham que ter como objetivo a prevenção da dor lombar, ok? De episódios futuros de dor lombar. Todos eles deveriam comparar a intervenção proposta contra um grupo controle, no caso que não fez nada, ou um placebo que fez alguma intervenção que não produzisse de fato o efeito terapêutico, algum efeito terapêutico conhecido, ou uma intervenção mínima, que seria, aspas, um tipo de placebo, onde a pessoa receberia uma atenção, mas ela está achando que está sendo efetivamente tratada, mas não está sendo de fato tratada. Seria como que uma intervenção com uma frequência ou uma intensidade menor do que a intervenção que está sendo proposta. Um detalhe, repare que no começo eu falei
qual intervenção é de fato eficiente e não qual é mais eficiente, porque esse estudo não comparou intervenções, inclusive estudos que tinham comparação da intervenção, um tipo de intervenção contra outra para prevenir dor lombar, eles foram excluídos, porque o objetivo do estudo não era verificar qual intervenção era melhor do que outra intervenção, e sim em relação a não fazer nada, ou um placebo, ou intervenção mínima, qual modelo de intervenção era eficaz para prevenir dor lombar. E um último aspecto metodológico dessa revisão sistemática com meta-análise é que eles não restringiram período de tempo dos estudos, ou seja, somente estudos dos últimos 5 anos ou dos últimos 10 anos, não ficou aberto. Estudos de qualquer época poderia ser incluída, desde que eles atendessem aos critérios previamente estabelecidos. E um outro aspecto, também não limitaram a linguagem, apesar de se esperar, a maior parte da produção científica de qualidade está em língua inglesa, os estudos incluídos foram de língua inglesa. A partir desse filtro que eles fizeram, eles ficaram com apenas 23 artigos, então eles puderam selecionar e identificar quais os modelos de intervenção que foram aplicados e que, nesse caso, seriam investigados nessa revisão sistemática com meta-análise. E eles identificaram 6 estratégias de intervenção: exercício, isoladamente; programas educativos, isoladamente; exercício mais programas educativos. Então, até aí nós temos 3 estratégias de intervenção: exercício isolado, programa educativo isolado, exercício mais programa educativo. Ainda tiveram uso de cinta lombar, uso de palmilhas, porque alguns estudos investigaram o uso de palmilhas para prevenção de dor lombar, e ainda eles classificaram como outras estratégias, e que nesse caso apenas um estudo que ele tinha exercício, programa educacional e um programa ergonômico, ok? Essa questão do programa ergonômico é até estranho que só teve um estudo com essa característica, porque a maior parte das pessoas em questão, nos voluntários nos estudos selecionados, eles estavam em faixa etária de trabalho, estavam trabalhando. E, de fato, um dos desfechos que eles escolheram era justamente a ausência do trabalho, atestado por causa de dor lombar. Então, vamos lá. Em relação ao que eles encontraram de resultados. Então, dentre as 6 estratégias de intervenção que foram identificadas nos estudos selecionados, os únicos que se mostraram realmente eficientes para prevenir dor lombar foram exercício isoladamente ou exercício em combinação com programas educacionais. Programa educacional isoladamente, uso de cinta lombar, uso de palmilha ou intervenções outras que eles classificaram lá assim, nenhuma delas de fato se mostrou eficiente para prevenir dor lombar em pessoas que no início do estudo não apresentavam dor lombar. Os resultados para o desfecho secundário, que foi no caso a ausência do trabalho devido a atestado por dor lombar, nenhuma estratégia se mostrou de fato eficiente. Ou seja, seria uma condição de dor lombar a tal ponto que a pessoa não compareça ao trabalho. E isso pode advir de uma condição, por exemplo, de um trauma ou coisa do tipo. Okay? Agora, a dor lombar, de modo geral, que pode estar incomodando, mas não o suficiente para impedir de trabalhar, mas ela poderia progredir para isso, essa dor lombar parece ser, de fato, prevenida com programas de exercício. Agora vem a grande questão. Quando a gente pega o artigo, ele apresenta em detalhes quais os modelos de intervenção que foram aplicados. Quando a gente dá uma olhada nos programas de exercício aplicados e vai lá nos artigos originais, a gente percebe que existe uma amplitude imensa de programas de exercício que foram aplicados, dentre os artigos que aplicaram exercício. E, no caso, os programas de exercício eram principalmente focados em treinamento de core, ou seja, treinando a musculatura abdominal, a musculatura lombar, a musculatura pélvica e, no caso, usando programas estáticos e programas
dinâmicos, no caso, movimentos, né, trabalhando extensão, trabalhando flexão, até mesmo posturas passivas, onde a pessoa adotava uma postura sem necessariamente exigir tanto da musculatura, como tipo uma posição de esfinge, né, com as mãos apoiadas no chão, ela vai se empurrando e adotando uma posição de extensão. Então tem uma diversidade grande de programas de exercício que foram incluídos. Essa é uma característica da revisão sistemática com meta-análise. Muitas das vezes você coloca tudo no mesmo bolo, como sendo exercício, mas a gente observa claramente, principalmente aqueles que tiveram melhores resultados no que diz respeito à prevenção da dor lombar, foram aqueles focados em treinamento de core. Okay? Então tá aí. Programas de exercício físico, principalmente enfatizando a musculatura de core, parece ser, de fato, eficiente para prevenir dor lombar. Ainda a respeito da questão da intervenção com exercício, alguns estudos que obtiveram resultados positivos tinham intervenções com exercício de core com duração de apenas 5 minutos ou fragmentados em 2 vezes no dia. Então, não existe nessa revisão sistemática uma ênfase em relação à característica do treinamento físico para prevenir, né, do exercício, para prevenir a dor lombar, mas sim uma intervenção com exercício e uma diversidade muito grande de modelos de intervenção no que diz respeito à intensidade e duração conseguiram mostrar um efeito global da intervenção com exercício para prevenir dor lombar. Já os programas educacionais, eles foram essencialmente baseados em apostilas, vídeos didáticos, orientações pessoais regulares, ensinando a respeito da anatomia da coluna, a fisiopatologia das lesões relacionadas à coluna, como elas ocorrem e, a partir disso, o que fazer para evitar, forma correta de levantar peso, forma correta de adotar uma postura. Essas orientações foram classificadas dentro do programa educacional, que, volto a dizer, elas sozinhas não mostraram efeito suficiente para prevenir a dor lombar. Porém, quando associadas ao exercício, mostraram ser eficientes também. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Talvez ele possa até ter algum aspecto educacional no que diz respeito à orientação para a prevenção de dor lombar. As informações dele talvez possam ser úteis na hora de você passar para o seu cliente, para o seu paciente, mas não se esqueça que isso precisa estar associado a um treinamento de core. Espero que tenha sido útil para você e vamos treinar para prevenir a dor lombar.